Olá, meu nome é Fernando Francisco. Eu fui apresentador do programa Mais Sucesso durante 10 anos. Sempre dediquei minha vida à parte de comunicação, de consultoria. E eu vou contar aqui parte, né? Eu vou dividir esse meu testemunho em alguns pedaços, que não vão ser todos apresentados hoje. Mas eu vou contar um pouquinho aqui sobre uma parte muito importante da minha vida, que realmente modificou minha maneira de pensar, minha maneira de agir, como eu encarava aí a questão de Deus, né? Eu não nasci na igreja adventista, eu nasci como membro da igreja, não, minha família não tinha ninguém que era membro da igreja adventista. Eu fui batizado em 1980, fui o primeiro da casa, até agora infelizmente o único da casa, e fiquei um período na igreja ali maravilhado com o que vi, né, em comparação com a vida que eu levava. Mas foi passando alguns anos e essa questão de participar de atividades de direção da igreja, tudo mais, isso foi causando alguns problemas, né? E em 1991, praticamente 11 anos depois de me batizar, eu estava para tomar uma difícil decisão. Eu estava olhando para a igreja de uma maneira assim que não era das melhores, né? Meu relacionamento com Deus estava muito superficial, abstrato é a palavra que eu encontro, né? Até que uma amiga me falou: olha, tá tendo um grupo de oração, um pequeno grupo. E se você lembrar aí na década de 90, né, os pequenos grupos estavam em lançamento no Brasil, havia um incentivo para que os diretores missionários criassem grupos familiares, né, grupos de oração, grupos de estudo da palavra de Deus nas casas. Então isso estava o período do boom. Eu era o responsável por fazer isso na minha igreja, né? Eu era responsável pelo chamado trabalho missionário ou ministério pessoal, que é hoje, né? Eu era diretor dessa área. E mesmo assim eu estava descontente com a minha atuação como cristão. Aí essa amiga me indicou, falou: olha, tá tendo um grupo, você não quer conhecer o grupo? Eu falei: eu quero. Aí eu fui, numa segunda-feira, não, foi numa quinta-feira eu fui no grupo. E ali encontrei uma senhora, que é a Aparecida Sorvilho Vasque, a Dona Cida, né, que era chamada carinhosamente. E o grupo era grande, tinha várias pessoas, chegou a ter mais de 40 pessoas, se reunindo na segunda, muitas vezes na terça e na quinta. Ela não fazia cultos nos momentos que tinha a programação da igreja. Uma senhora com um semblante muito cativante, né? Muito gostoso de se olhar, de conversar, uma voz suave. E ali eu era um dos que estavam na casa. Eu já tinha um grupo grande, já tinha as netas que ajudavam com as crianças na parte de baixo da casa. Muita gente de várias igrejas, várias denominações estavam ali. Pessoas que depois de saber pela história, filhos, parentes de pessoas que ela visitou na década de 70. E mais outras pessoas que foram chegando. Então, para mim ali foi assim: puxa, isso aqui é um pequeno grupo. Eu não tinha isto em larga escala. E foi pequeno grupo, até modo de dizer, né? O programa era pequenos grupos, mas ali tinha 40 pessoas. Era um grande grupo. Mas num determinado momento, na hora que de se despedir e tal, ela pregou ali o evangelho. Eu estava usando um guia de estudos da igreja e tal. Ela pregou, as pessoas gostaram, fizeram oração. Algumas pessoas que eram de outras religiões também começaram a orar em voz alta, que para mim era estranho, mas oravam. E aí terminou, e na hora de sair ela olhou para mim e falou assim: você não está bem, né? E eu não estava mesmo, tinha acabado de receber naquela semana o diagnóstico que eu era diabético. Estou falando de 1991, que eu era diabético. Eu não estava bem, de saúde, não estava bem espiritualmente, não estava bem psicologicamente. Eu estava achando que estava na hora de dar um tchau para tudo e, sei lá, criar uma nova vida. E ela falou para mim assim: faz o seguinte, vem aqui no domingo, na parte da manhã.
e eu quero conversar com você. Eu falei, tudo bem, eu vou. Aí no domingo nós descemos até a casa da minha mãe, que era no outro bairro, além da ponte. Descemos até lá, deixei minha esposa e já estava com um filho, né, com 2 filhos pequenos. E aí fui até a casa da dona Cida. Ela estava sozinha, era domingo, né, a empregada não trabalhava ali. E nós sentamos no sofá, ela começou a conversar de Deus, começou a explicar Deus, explicar relacionamento com Deus. E aí houve o primeiro milagre que eu vi, né, de alguém conversando com Deus. Conhecer pessoalmente alguém que conversava com Deus. E ela começou a contar a vida dela, começou a contar também ali o relacionamento que ela tinha com Deus. Que ela estava naquela casa, ficou naquela casa um período grande, na década de 70, viajava o Brasil pregando o Evangelho. Ela anotava em cadernetas para onde ela ia, para onde ela foi, as pessoas que participavam desse, por exemplo, semana de oração, final de semana de oração, os pastores assinavam a caderneta, olha, tal. E ela foi me contando sobre isso. Daí, em determinado momento, ela perguntou para mim assim, você não está bem de saúde? Eu falei, não. Aí ela falou assim, bom, vamos cuidar da saúde, você quer ficar bem de saúde, quer ficar são? Eu falei, sim, quero, lógico, eu quero. Ela falou, então tá bom. Então você vai cortar algumas coisas na sua vida para que você melhore. Pois não. E ela foi tirando, né? Ela foi falando, olha, você vai tirar o açúcar, vai tirar nada que contém açúcar, então refrigerante, nada disso, vai parar com a carne, vai parar com fermento. Eu falei, puxa, está eliminando muita coisa, vai pão, né? Vai todas essas coisas, né? Mas ela falou assim, mas é isso que Deus pede para você. Aí veio um momento que eu falei, bom, esse foi o momento da virada da minha vida. Aí falou assim, você quer saber o que Deus quer para você? O que Ele quer dizer para você? Eu falei, eu quero. Ela falou, então senta aqui, mais perto, aqui, pega essa folha aqui, e eu vou orar a Deus, e Deus vai dar a resposta. E aí, ela orou a Deus pedindo que desse uma resposta para mim. E ela, através da Bíblia, ela foi me passando a resposta. Falou, olha, tá aqui, ó. Deus quer que você faça isso. Aqui, Deus quer que você faça assim. E eu fui sentindo a presença de Deus. Ela falou para mim, naquela primeira contato, ela falou assim, o seu maior problema não é só questão de saúde, só o maior problema é que você é uma pessoa que Deus está aí, mas Deus está lá, você está aqui, né? Deus está aí no mundo, mas não está aí no teu coração completamente, né? Você quer buscar Deus, mas você não sabe como. E ela então foi mostrando na Bíblia e editando uma carta para mim. Aquela carta me dava as instruções realmente do que eu tinha que mudar na minha vida. E ficamos ali um bom tempo conversando e eu fui sentindo uma paz que eu não tinha, uma paz que eu não achava. E ali eu aprendi o que é tirar, eu prego sobre isso agora, né? O que é tirar Jesus da Bíblia, assim, e botar ele do seu lado. E ela contou muitas histórias e a nossa amizade foi crescendo e eu acabei ficando ali tomando conta daquele grupo junto com ela, daquele grupo. Passei a participar como líder da igreja, passei a participar ali efetivamente do grupo e tudo mais, e fui vendo as histórias, ouvindo as histórias e conhecendo pessoas. Isso que era mais impressionante. Tinha vezes que eu chegava lá e falou, Fernando, você lembra daquela história? Eu chegava durante o dia, às vezes eu batia lá, e dá um tempinho eu corria lá, porque eu sentia que eu estava assim, eu estou tendo alguém que está me encaminhando para Deus, né? Alguém que está me falando como não era nem encontrar a Deus, eu tinha encontrado ali aquela maneira de falar com Deus, de estar com Deus, da minha oração ser mais uma oração espontânea, de conversar com Deus, não sistematicamente assim, mecanicamente, mas assim, poxa, abrir o coração, conversar com Deus. E aí aconteceu ela chegava lá assim, eu falava, você lembra aquela vez daquela senhora que eu disse que Deus me deu o número do telefone dela, eu liguei para ela e ela estava para se suicidar? Eu falei, lembro, tá aqui.
E a mulher abriu um sorriso, contava tudo, falava, não, realmente, eu estava naquele dia, eu estava com um copo para me suicidar, porque minha esposa havia me abandonado, estava falando que estava me abandonando por causa de outra mulher, tal lá. E eu, em desespero, decidi tirar minha vida. E eu peguei o copo, tocou o telefone. E quando tocou o telefone, eu falei, pode ser meu marido, que veio dar alguma palavra, se arrependeu e tal. E ela atendeu e falou assim, quem ligou foi a dona Cida, falou, olha, Deus me deu esse número à noite, disse-me falar com você e orar com você. O que está acontecendo? Aí a mulher falou assim, eu desabei para chorar, porque eu estou aqui com um copo de veneno para tomar e morrer por causa disso. Aí ela deu uma mensagem, falou, Deus mandou dizer para você que você é muito importante, tal lá, e que seu marido não vai embora, ele vai ficar. E o interessante é que nesse dia estava ela e estava um senhor, e o senhor concordava, é verdade, aconteceu isso mesmo. Eu me arrependi e voltei para casa. E toda vez ela ligava, essa mulher ligava para dona Cida para pedir oração, olha, eu preciso tomar tal decisão, essa hora por mim e tal. E eu fui participando disso, né? Eu fui sendo um participante disso tudo, de criar uma dependência de Deus e saber como conversar com Deus. Agora eu sabia como conversar com Deus, eu sabia como me relacionar com Deus. E começou ali, num pequeno momento em que, no meio de todas aquelas pessoas, a dona Cida olhou para mim e falou assim, eu quero conversar com você. E aí depois ela disse para mim mais tarde que Deus me mostrou para ela. E isso teve um efeito muito grande em minha vida. Tem muito mais coisas, eu vou contar outras histórias que eu vivi, que eu participei, que ninguém contou, assim, coisas que eu vi, de bênçãos de Deus que nós recebemos ali naquele grupo de oração, pessoas. Naquele grupo saíram 3 igrejas mais tarde, né? Pessoas que participaram do grupo, depois foram fazer grupo na sua região, depois formaram igreja e tal. Então, essas são histórias que eu vivi e que eu quero contar para vocês, dando meu testemunho de como a dona Aparecida Sorvilho Vasque, para mim carinhosamente, autorizado por ela, chamar a avó Cida, como ela me mostrou o caminho para chegar até Deus. E tenho certeza que se você continuar ouvindo essas histórias, você vai ter realmente uma afinidade muito maior com Deus, porque esse foi o legado que ela deixou para a gente. É o legado de conversar com o nosso Deus e pedir para Ele as suas orientações, e Ele dá as orientações. Então eu volto em outro momento para contar um pouquinho mais para você sobre as histórias que eu vivi ao lado da avó Cida. Um abraço.